tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós vamos começar a ver a história da Idade Média. Nesse momento aqui, também é importante que nós teremos São Bento de Núrcia, que pode ser chamado só de São Bento também, que vai ter um período de aproximadamente 3 anos como eremita em Subiaco, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Isso aqui foi construído depois, mas ele vai para essa região aqui, que fica mais ou menos 1h40 aqui de Roma. Vai ficar por cerca de 3 anos vivendo como se fosse uma fuga do mundo, né? Buscando essa parte espiritual, essa parte religiosa. Vai viver dentro de uma gruta, e ali ele vai começar a fundar uma série de mosteiros com essa ideia de um isolamento para pensamento, para meditação, para reza, que é a ideia que a gente chama dos mosteiros, dos monastérios. Então, aqui, lá com São Bento, vai nascer o que a gente chama de monaquismo, ou seja, as ordens dos monges que vivem de forma isolada e que estão ligados à espiritualidade, à reza. Mas vai acontecer também vamos dizer assim, um cruzamento aqui, que a gente vai ter nos mosteiros a, o local onde eles vão concentrar o que era de cultura. Então, dentro desses mosteiros, a gente vai ter cópia de livros antigos. Isso vai ser importantíssimo para a história que a gente estuda hoje, porque se não fossem essas cópias que aconteceram durante o período da Idade Média, talvez tivesse mais textos de Plutarco, Plínio, Heródoto e etc. Dentro desses mosteiros, a cultura continuou de forma muito forte. E eles viraram verdadeiros centros econômicos com poder. Eles se instalavam numa estrutura eclesiástica junto com a paróquia, formando a cidade. E muitas vezes esse local virava uma verdadeira fortaleza, que virava o ponto de refúgio da população. Por quê? As grandes cidades na Idade Média vão se esvaziar. A gente vai ter aos poucos Roma, que lá no auge do Império Romano, século II, tinha cerca aí entre 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes. Lá no século X, aqui em Roma, nós vamos ter em torno de 30 mil habitantes. Então, imaginem que essa população de 1,5 milhão, 2 milhões foi saindo aqui de Roma, porque começou a ficar sem condições, e eles vão viver nessas pequenas realidades. E o São Bento vai ser responsável por fundar 13 mosteiros ali em Subiaco, com essas pessoas que seguiam a ideia dele, junto com a irmã gêmea dele, que é a Santa Escolástica. Desses 13 mosteiros, a gente tem um deles ainda, que é o mosteiro de Santa Escolástica. E essa imagem que vocês estão vendo aqui chama Sacro Speco, ou Mosteiro de São Bento, em Subiaco. São duas igrejas, uma inferior e uma superior. A inferior foi construída no século XII, em cima, no local da gruta onde São Bento passou esse período aqui de cerca de 3 anos como eremita no século VI. Aqui vocês estão vendo a imagem da gruta, e a igreja, então, esse mosteiro aqui, foi construído em cima, mas lá no século XII, bem mais para frente. E a igreja superior foi construída no século XIV. Dentro desse local, nós temos uma imagem bem interessante, que é considerado o primeiro retrato conhecido de São Francisco de Assis, que foi como peregrino para Subiaco em 1223. E aí, claro que essa ideia aqui do monaquismo, que foi criado por São Bento lá no século VI, vai se espalhar pela Europa, pela França e por outros locais, mas nós não vamos falar sobre isso hoje, porque isso vai acontecer um pouquinho mais para frente na história. Hoje a gente vai se concentrar aqui na Itália,
que já é bastante, vamos dizer assim, estou indo devagar aqui para vocês tentarem encaixar um ponto com o outro. Então, século VI, aqui na Itália, vai surgir o monaquismo, ou seja, essa ordem dos beneditinos com esses eclesiásticos que vão viver juntos em um local buscando essa espiritualidade, esse isolamento, essa fuga do mundo, que é a ideia do mosteiro. Um bom final de semana. Beijo!